Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, toda segunda-feira nós temos o Movimentos da Semana, onde eu comento os movimentos que foram feitos no portfólio e finalizo, né, grande parte do vídeo justamente eu comentando o que eu vi de mais relevante, olha eu com compondo a tese, os ativos que eu vejo como mais contados do portfólio. Tá? A gente começa aqui sem movimentos, porém, entretanto, todavia, temos aí já 3 subscrições agendadas no portfólio e eu devo participar das 3, uma delas já reservada, que é a da Infracommerce, que já abriu para reserva. A gente tem, além dessa, registradas as da Minerva, certo? Explicadas no canal, não vou entrar aqui no ponto a ponto, mas explicadas no canal. Devo participar completamente, tá? Aqui tem o bônus de subscrição e também na Azul, que também devo participar completamente. Para a da Infracommerce não teve que ter nenhuma engenharia financeira, a gente teve ali o recebimento da redução de capital da Melnick, mas para as outras possivelmente tenha que ter algum nível de engenharia financeira, desalocando de algum ativo do portfólio, que deve dar preferência ali para ativos com maior ganho, né? Caso ali, por exemplo, de Ocean Pact, a gente tem um ganho forte já no caso de Cogna, mas Cogna uma posição de menor porte, ainda com muito espaço para dar. Ocean Pact também, mas Cogna com ainda muito mais espaço para dar. Então não devo, a saída de capital, se precisar, deve sair de Ocean Pact. Tá? De qualquer forma, passamos então para o que eu vejo como mais contado nesse momento no portfólio, com base no intraday de hoje, dia 14/4. Lembrando as análises todas do quarto trimestre já feitas aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu falo aqui um pouco, mas é muito importante ver as análises completas. A gente começa com o Iguatemi, que acabou de fechar a venda de participação em 2 conjuntos ali de shopping e empreendimentos por R$500 milhões. A operação rendendo muito bem, entregando forte resultado na qualidade operacional, com evolução contínua, alavancagem controlada, zero de preocupação, preço ainda muito deprimido. XP, com a parte de Classical Banking, cobrindo ali parte da fraqueza, não fraqueza, mas menos positividade na parte core da operação, que é justamente a parte de investimentos e corretagem, tá? De renda variável, renda fixa, de investimentos em geral. Tá? Então ainda assim com o resultado vindo muito resiliente, com contínuo crescimento, entrega forte nas margens e o preço ridiculamente descontado. Eu vou parar de falar o preço ridiculamente descontado, porque é a base do fato aqui, né, de os ativos mais descontados. Fleury, evoluindo consistentemente na qualidade operacional, especialmente após a fusão com a Hermès Pardini, com contínua redução na alavancagem, que permite ali expansão através de M&A, né, fusão e aquisição. Tem feito consistentemente, a última vez agora, se não me engano, R$150 milhões por um laboratório de Campinas. Log, com a operação expandindo mais agressivamente com a parte de desenvolvimento, que eles pretendem continuar tocando, mesmo com o nível de juros mais alto e a continuidade deles terem feito aquilo ali por algum tempo, ainda assim tem um plano de expansão mais agressivo do que a gente tinha nos últimos 3 ou 4 anos, que era o todos por 1,5, agora tentando ali para os próximos 4 anos, se não me engano, 3 ou 4 anos, alguma coisa assim, planejamento, explicado na análise de qualquer forma, 2 milhões de construção, de desenvolvimento de ABL, tá? De área bruta locável, de metros quadrados, então muito positivo, um andamento muito forte, a parte de desenvolvimento cobrindo grande parte ali de ganho na lucratividade da operação, eles fazem aquilo ali com primor forte, acabam vendendo alguns empreendimentos antes ainda de terem finalizado essa parte, eles têm feito muito bem, certo? Eles estão quase ali como operação de incorporação imobiliária para a logística, porque tem tido uma relevância agressiva no resultado operacional. Açaí, mesmo tendo crescido por alavancagem com a compra do Extra e a remodelagem das lojas, vem entregando o resultado consistentemente melhorando, não só na parte operacional, com margem EBITDA, também na lucratividade, que tem crescido consistentemente, mesmo desconsiderando aquela parte ali que não querem considerar do resultado anterior, eu não lembro exatamente o que era, mas mesmo tirando aquele não recorrente, a gente tem um crescimento de 9%, se não me engano, ano contra ano, de lucratividade, mesmo com juros mais altos e uma alavancagem forte. Isso com redução da alavancagem, incluindo dívida líquida, então muito positivo. Cruzeiro do Sul Educacional, entregando forte resultado desde o IPO, preço caindo no sentido contrário, não tem nenhum racional. Infracommerce, agora com entrega de resultado operacional positivo, muito, muito positivo, no sentido de que algo que garante ali que a operação começa a equalizar a parte de faturamento e custos, após isso ainda o fechamento do contrato ali com Correios. Quando a gente olha um horizonte, a gente consegue ver a operação mantendo isso, e ela mantendo isso, ela consegue ter
capacidade de geração de caixa, ele dá justamente com os compromissos financeiros que estão agora equalizados, sem ter que se desfazer da New Retail, podendo ali ter uma redução de 91% da dívida com conversão por ações, que deixa a operação basicamente não alavancada, liberando justamente todo aquele fluxo de caixa para possíveis investimentos, distribuição para acionista e por aí vai. Minerva, agora com o aumento de capital de 2 bilhões ali esperados, e está tudo engatilhado para que aconteça 100%, certo? Porque a dinâmica ali é muito positiva, especialmente com o ganho de bônus de subscrição, a operação tem ali ainda mais facilidade de lidar com a alavancagem, que já não era um problema, dada a forte capacidade de geração de caixa livre da operação, que é algo que a gente comenta todo o resultado como sendo a joia da coroa. Ali eles geram caixa com muita consistência, sem nenhuma dificuldade. Os resultados vêm positivos, muito positivos há bastante tempo. A gente tem uma redução nesse trimestre, quarto trimestre, nesse trimestre passado, da qualidade operacional no EBITDA por causa da expansão, ainda integrando as plantas que ainda estão rodando ali com capacidade de utilização na faixa dos 50%, até que entre ele no ritmo de fazer da Minerva, dado que eram plantas da Marfrig, certo? Tem toda uma integração de time, é mais do que natural. MRV entregando o resultado já muito positivo na incorporadora, ainda com espaço para crescimento de margem bruta e já contratado, dado as margens das novas safras, na faixa dos 34%. Redução na alavancagem consistente na parte da incorporadora. A Resia, que é a parte ali que falam que pesa com relação à alavancagem, fazendo um plano gigantesco de agressiva redução no tamanho para focar só nas partes mais estratégicas, que deve trazer melhoria contínua no consolidado ali para a operação como um todo, zero preocupação com isso. Grupo Casas Bahia já entregou a reestruturação da estrutura de capital, entregando melhoria da qualidade operacional consistentemente, já melhor do que pares ali como, por exemplo, a Magazine Luiza, no que tange margem bruta e margem EBITDA, pura e simplesmente uma questão da equalização ali da qualidade operacional, o foco no mercado core, se encontrando com a estrutura de capital e aí sim podendo gerar fluxo de caixa consistente e lucratividade, e aí a gente tem ali um horizonte com uma precificação ridiculamente mínima, abaixo do que estava no pior momento, ali no momento que achavam que ia falir. A gente tem aquela precificação com uma operação que daqui a pouco está dando lucro consistente, com um horizonte muito positivo, entregando operacionalmente melhor do que os pares. Aí o horizonte é muito, muito positivo. Guararapes entregando o resultado consistentemente positivo, casado lá com pré-pandemia, o preço abaixo do pior momento da pandemia, não faz absolutamente nenhum sentido, teve forte adição na alavancagem, quase zerando a dívida, então nenhuma preocupação com o ativo. E Dux, na mesma dinâmica ali da Cruzeiro do Sul Educacional, mas sem ter o IPO tão próximo, vem entregando resultados consistentemente melhores, a operação precificada cada vez pior, o que não faz absolutamente nenhum sentido racional, certo? Pets, com a fusão com a Cobasi, ganha um espaço agressivo para a melhoria nas sinergias, dado o ganho ali de distribuição com a presença da Petix dentro da Pets. A gente tem ali a indústria da Pets, a parte industrial da Pets, tendo um canal de distribuição absurdamente maior. Fora isso, já vem melhorando na entrega operacional ela sozinha antes da operação da Cobasi, pura e simplesmente por melhoria da dinâmica do mercado e melhoria do posicionamento da operação. Então, um horizonte muito positivo, a precificação nos níveis mais baixos aí historicamente, tá? Não no mínimo, mas em níveis muito baixos historicamente. A Azul vem fazendo toda a reestruturação de capital fortemente. Agora, com essa chamada aí para aumento de capital privado, com um bônus de subscrição, com aquele delta a mais ali de bônus de subscrição, nos 3,58, certo, para execução, abre espaço aí para redução ainda maior da estrutura de capital, liberando ainda mais espaço para já começar a ter ganho líquido no resultado líquido. Agora já veio com o resultado líquido positivo ajustado, abrindo ainda mais espaço para não ter qualquer tipo de encrenca com a estrutura de capital, que vem melhorando através de conversão de ação de dívida em ação. A gente já comentou isso no canal. Agora, aumento de capital, uma dinâmica aí muito positiva para enxugamento da estrutura de capital, deixando a operação ali pronta para rodar de forma muito positiva. Fora isso, ela vem na entrega operacional, que é a parte ali relevante de rodar a operação, entregando recorde após recorde, então zero de preocupação, preço ridiculamente descontado. Cogna passou por um momento mais difícil durante a pandemia, fez toda uma reestruturação, hoje entrega resultados muito positivos, certo? Foi o lucro aí de quase 1 bilhão no quarto trimestre. A operação veio com redução consistente de alavancagem, hoje em níveis muito tranquilos, e ainda assim vem reduzindo pela forte geração de caixa, com redução consistente, assim como as outras educacionais, com redução consistente ali através de liability management, de gestão da alavancagem, do custo da dívida e aumento do tempo para maturação para o pagamento daquilo. Então a dinâmica aí com um horizonte muito positivo. A Multi, essa daí, o Chevette do portfólio nesse momento,
A operação vem engatinhando ali para melhorar a qualidade operacional, ainda com muita intempérie exógena. Foi a questão da logística, foi o dólar, não sei o quê. Mas vem ainda assim melhorando, devagar, mas vem melhorando consistentemente o resultado. A operação caixa líquido, então não tem preocupação com solvência, e a gente vê o preço em níveis muito abaixo daquele momento que a gente teve trágico dela no quarto trimestre de 2022 e primeiro trimestre de 2023, onde ela de fato estava numa situação bem negativa e ainda assim a precificação agora está ridiculamente muito abaixo do que naquele momento, então custo-benefício, certo? Teoria do Chevette, eu posso ter empresas melhores do que ela rodando, mas a precificação descasa daquelas empresas, e aqui a precificação está ridiculamente descontada para a situação na qual ela se encontra, que não é as melhores como explicada na análise, mas é com um horizonte muito tranquilo e o preço ridiculamente descasado da realidade. Lojas Renner vem entregando um resultado muito positivo, próximo também do pré-pandemia, melhoria consistente ali na parte da financeira da Realize, e o preço abaixo do pior momento da pandemia, quando todas as lojas estavam fechadas, e isso não tem absolutamente nenhum sentido. A Zemp, com um plano de expansão mais agressivo agora, com preço também em níveis históricos ridiculamente muito baixos, certo? A gente teve a oferta para compra da operação pelo Mubadala nos R$8, a gente está em 3 e alguma coisa, não tem absolutamente nenhum sentido. E aquela oferta foi negada, certo? Porque era muito barato. E a gente tem agora a expansão com o Starbucks e com o Subway, ambas já sentindo a melhoria da nova gestão, certo? Já com same-store sales positivos, o Starbucks mesmo crescendo já vertiginosamente nesse ponto, que devem começar a contribuir para o consolidado de forma mais agressiva, tirando o ponto, sem considerar o ponto, de ganho de escala pelo tamanho do aumento da posição da operação, abrindo espaço ali também para lojas próprias do Subway, que nesse momento são só franquias. Alpargatas passou por uma reestruturação completa da operação, já com caixa líquido agora, entregando resultados muito positivos. A parte que tem para trabalhar mais é a parte internacional, tirando a Rothy's, que já está entregando resultado positivo e contribuindo ali através da equivalência patrimonial. A gente tem uma operação que está precificada em níveis abaixo do pior momento dela, o que não faz absolutamente nenhum sentido, e já entregando o consolidado ali bem positivo, pura e simplesmente com espaço para crescimento, evolução e melhoria mais agressiva na parte do internacional. Mobile, com a fusão da Tokstok, a gente viu claramente uma mudança agressiva na qualidade da entrega operacional. A empresa passa, com 2 meses de Tokstok dentro da operação, passa a entregar um 2024 inteiro, um 2023, desculpa, não, 2024 inteiro, estou mudando os anos aqui. Um 2024 inteiro já com EBITDA positivo, com 2 meses da Tokstok, o que mostra aí que a gente vai ter a capacidade de entrega operacional muito forte, e aí é pura e simplesmente uma questão de equalizar com a estrutura de capital. A gente tem aí 2 anos de carência só para fazer essa equalização. Se aquilo, independente daquilo ali já ser positivo ou não, a gente ainda assim tem capacidade de fazer liability management, que é feito constantemente, redução do custo da dívida, até a dinâmica do Brasil com juros hoje em dia muito alto deve melhorar nesse caminho, e a gente entregando ali a capacidade de geração de caixa positiva, que é pura e simplesmente uma questão de equalizar com a estrutura de capital. Não vejo credores, por exemplo, se incomodando de tá tudo indo bem, a operação mostrou que tem uma dinâmica positiva, não tem porquê eu não estender um pouco mais o prazo, reduzir um pouco mais o custo da dívida e por aí vai. Tá? Então uma dinâmica muito positiva. Serena, quarto trimestre destruindo um ano que foi bem mais desafiador para ela, dado safra de vento mais baixa, curtailment de energia aqui no Brasil. Horizonte muito positivo para a operação. Agora, trabalhando ali no funding do Cluster Goodnight nos Estados Unidos, aqui vai ser necessário, dada a demanda forte energética de inteligência artificial e outras partes de tecnologia, data center e por aí vai, lá fora, e a gente ali com um resultado consistentemente muito positivo, e esse ano foi bem desafiador, ainda assim com um ano superando o ano anterior, precificação próxima do IPO, o ativo entregando o EBITDA 17, 18, 19 vezes maior do que naquela época. Neogrid, com resultado ainda penando melhor do que o trimestre passado, mas ainda penando. A operação tem uma dinâmica ali com tecnologia que, uma vez que eu tenho tudo ajustado, que parece ser esse momento, a gente parece começar agora aí de fato numa direção de crescimento mais consistente, cada cliente novo que entra tem um custo marginal muito pequeno para a operação, um ganho basicamente todo direto injetado na margem, que possibilita um crescimento da qualidade operacional vertiginoso, e é isso que a gente deve ver daqui a algum tempo. Não tem como prever o quanto tempo, mas a gente vai começar a acompanhar trimestre a trimestre agora, imagino que a gente esteja mais perto. E por último, a Melnick, que entregou tudo prometido no IPO, certo? Redução do estoque pronto, mutação ali do Land Bank de permuta para cash, justamente para aumento das margens, que foi visto na operação,
e agora começa a expandir mais agressivamente para outros lugares do Brasil, incluindo Santa Catarina ainda como consultoria, São Paulo com parceria com a Even, e isso daí, mesmo tendo um segundo trimestre ali que foi basicamente perdido, certo? Pelo desastre justamente na área que ela opera, que é justamente Porto Alegre ali, região metropolitana. E dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram, @investir_com_sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí na live mais tarde, das 8 às 10 aqui no canal. Valeu, galera, beijão!